Quais que são as culturas agrícolas com menor investimento por área? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também deixe seu like. Semanalmente a gente produz vídeos sobre agricultura profissional. Por que nós decidimos gravar um vídeo sobre esse tema? Porque tem muitos produtores rurais que vêm nos perguntar, né? Jonathan, tem uma cultura interessante que eu vou gastar pouco e talvez eu tenha um bom retorno sobre o investimento? Bom, primeiro é interessante a gente esclarecer que qualquer cultura bem planejada, bem trabalhada, eu tenho um potencial de lucratividade muito bom. Mas é claro, tem algumas culturas que eu não preciso investir tanto e a gente vai falar sobre cada uma delas no vídeo de hoje. Interessante também, para quem está pensando em plantar uma delas, é que essas culturas têm um menor investimento, mas também elas tendem a dar um retorno menor por área. Porém, isso não é regra. Tem algumas culturas aqui que a gente pode dar diferentes finalidades, né, diferentes fins, ou industrializar essa produção agrícola e ter um bom retorno, né? Mas é claro, se é uma cultura de baixo investimento, ela tende também a ter um retorno um pouco menor. É bom para quem não tem tantos recursos ou uma área muito grande. Então, quem está querendo testar, né? Eu vou testar uma cultura agrícola aqui, vou testar uma outra ali. Talvez seja interessante vocês pensarem nessas culturas. Cada caso tem que ser analisado separadamente, beleza? Aqui é uma opinião nossa, você pode deixar a sua opinião também aqui nos comentários abaixo, se você tem uma outra cultura que também tem um baixo investimento, beleza? A gente vai citar aqui as principais e também dar motivo de por que elas são interessantes. Nós temos o caso da cultura da mandioca, né? Ela tem uma baixa exigência nutricional comparada a outras culturas. Então você não precisa gastar tanto adubo para implantar uma área de mandioca. Só que se você implantar corretamente, fazer controle de pragas, controle de doenças e também uma boa nutrição, a tendência é que você consiga produzir muito bem. Tem produtores, inclusive essa foto que vocês estão vendo aqui é de um produtor da nossa consultoria, que a gente presta consultoria em adubação e fertilidade do solo, que se consegue produzir 30, 40 toneladas por hectare, certo? E o manejo também é relativamente fácil e também a mandioca é uma cultura própria aqui do Brasil e apresenta uma certa rusticidade e também adaptação às condições climáticas do nosso país. Por isso ela é interessante e pode ser muito lucrativa. A mandioca, quando se industrializa ela em vários outros subprodutos, né? A mandioca tem uma versatilidade muito grande, pode ser uma boa opção para o produtor rural sem ele gastar muito. Segunda opção, que é a cultura da soja. Jonathan, a soja é de baixo investimento por área? Sim, pessoal, você não precisa gastar tanto para colocar um hectare de soja. Porém, o produtor rural ele tem que analisar a propriedade dele e ver se vale a pena ou não colocar a soja ali. Né? Hoje nós temos muita tecnologia e produtos para soja, né? Tem várias cultivares, tem muitos inseticidas, muitos fungicidas, tecnologia genética de proteção contra a lagarta e tudo mais. Então acaba assim, sendo interessante porque ela é fácil de manejar. E eu também não preciso colocar um adubo nitrogenado. Então, tendo bons níveis de potássio e também de fósforo, eu consigo ter uma excelente produção. Cito o exemplo aqui da nossa região esse ano. Né? Esse ano deu muita seca mesmo, vários meses de seca. Os produtores plantaram soja, né? Claro, houve uma quebra de produção em algumas regiões mais, em outras regiões menos, mas aqui na minha cidade especificamente, teve que mesmo com períodos de seca severa, produtores que conseguiram colher aí 100 sacos, 120 sacos por alqueire. Então, ela tem sim uma certa rusticidade e também a exigência nutricional dela é menor comparativamente com algumas outras culturas, certo? Mas eu tenho que investir em equipamento, eu tenho que analisar, ver se a soja vale a pena para aquela propriedade rural. Outra cultura que não tem investimento tão alto é o feijão.
Verdade, o feijão é uma cultura de risco, né? Ele é sensível a solos de baixa fertilidade, também se der muita chuva ou pouca chuva, ele é uma cultura sensível. Porém, a gente pode fazer um bom plano, um bom planejamento para plantar feijão e reduzir os riscos. A gente plantando dentro do zoneamento consegue um seguro agrícola também, que vai facilitar a nossa vida, e plantando na época correta para cada região vai reduzir os riscos. O feijão ele não precisa de tanto nitrogênio, ele não é tão eficiente quanto a soja para fazer a fixação biológica de N. Eu tenho que complementar o feijão com um pouco de nitrogênio na adubação, na linha de semeadura e também em cobertura, mas ele tende a não ser tão exigente. Por exemplo, comparado com o milho, não chega nem perto, né? É uma cultura muito lucrativa em um período curto de tempo. Então tem algumas cultivares que em 70, 80 dias, até 90 dias você consegue colher, né? E quanto que está o saco do feijão hoje? Tá 300, 310 reais um saco de feijão. E é possível produzir muito bem quando a gente cuida do solo, cuida da cultura, faz tudo certinho, aí a lucratividade vem, né? Não adianta fazer de qualquer jeito e esperar um resultado sensacional. Cultura número 4 é as pastagens. Jonathan, uma pastagem dá pouco retorno por área, ou gado dá pouco retorno por área. Essa aqui também é uma foto de pastagem da nossa consultoria. O que diferencia uma pastagem ruim de uma pastagem boa e produtiva? Nós temos várias áreas no Brasil de pasto degradado, mas é que não foi feito um bom planejamento, às vezes jogou calcário só por jogar, não sabia se estava precisando de calcário ou não, não sabia a quantidade, às vezes tem muito gado sobre aquela área que acaba compactando demais também, não foi feita uma boa implantação, está faltando nutriente, e aí é claro que a pastagem não vai produzir. Aí você precisa de grandes extensões, né, grandes áreas para você colocar os animais. Mas quando a gente trabalha com a pastagem da mesma maneira com uma cultura agrícola, como outra cultura agrícola, o resultado vem a partir de planejamento, a partir de fazer as coisas bem feitas. Existem vários tipos de pastagem adaptada às diversas regiões brasileiras. Então tem uma pastagem lá para um solo que não é bem drenado, né, que tem um certo alagamento, tem pastagem adaptada para condições de menos chuva, tem pastagens adaptadas para condições de mais frio, tem muita pastagem aí que a gente pode estar adaptando e pode também estar utilizando as diversas condições brasileiras. E aquilo que eu sempre falo, pastagem deve ser manejada com boas práticas de plantio e também de adubação, de correção daquele solo. A pastagem bem trabalhada, do início ao final, ela pode ser uma excelente opção para aquelas áreas grandes de terra, né, que eu não tenho uma capacidade de investimento tão boa. Então, por exemplo, o produtor lá tem 100 hectares ou tem 80 hectares e que nesse primeiro momento ele não vai ter os equipamentos para plantar uma soja ou não dá para plantar 100 hectares, por exemplo, de mandioca. Então, se ele colocar a pastagem ali, mesmo que no futuro os planos dele sejam de colocar um milho ou de colocar uma soja, pode ser uma excelente opção. Por quê? Ele já pega uma pastagem mais rústica em fertilidade, corrige esse solo, trabalha com adubação certinho, se tiver compactado, já descompacta, trabalha no primeiro, no segundo ano, ou às vezes só no primeiro, e depois, logo em sequência, ele consegue entrar com uma cultura que seja mais lucrativa, com uma soja, com um milho, enfim. Então a pastagem também é uma cultura de baixo investimento. Em muitos casos, só colocando um calcário, fazendo uma descompactação e fazendo uma boa implantação, a gente consegue ter um excelente resultado. Então aqui o que o produtor pode fazer? Aquele que está buscando culturas de baixo investimento que vão trazer um bom retorno para ele. Fazer uma análise de solo que é barato, a gente sempre fala aqui no canal, isso é uma ferramenta fundamental para saber como é que está a parte química desse meu solo, para eu saber como é que está a acidez, né? Quanto é que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio, fazer um bom planejamento de fertilidade. Porque quando eu faço um bom planejamento de fertilidade, também a minha cultura vai conseguir se desenvolver mais, eu vou ter uma redução da presença de pragas e doenças, porque a planta vai estar mais bem nutrida, enfim, é uma série de vantagens. Uma coisa que o produtor tem que começar a pensar também é o seguinte, que ele deve buscar soluções para o seu caso especificamente. Então não é porque você viu um vídeo na internet, não é porque eu, Jonathan, estou falando uma coisa, ou você vai assistir um outro vídeo aqui no YouTube, vai falar uma outra coisa que é as 1000 maravilhas, que vai funcionar super bem para o seu caso. Não.
né? Cada produtor rural tem uma realidade diferente e ele tem que saber adaptar segundo a sua condição. Também sempre a gente deve buscar soluções com base na técnica e na ciência, do que funciona, do que já foi testado, do que realmente é comprovado, né? Não adianta eu achar lá, ver um vídeo que tem um produto milagroso aqui que vai melhorar 100% a minha fertilidade, não vou precisar mais usar adubo e que vai produzir muito. A gente pega diariamente quase produtores que vêm conversar conosco aqui na nossa consultoria, que compraram um produto lá caro, que é 500, 800 reais o galão, e não deu resultado nenhum, ele só jogou dinheiro fora. Então, quando a gente entende o que funciona, o que não funciona, também o produtor rural consegue sair ganhando. Se eu tiver uma área pequena e mão de obra, seria interessante o produtor trabalhar com culturas de maior valor agregado, tá? São culturas que muitas vezes requerem uma fertilidade um pouco mais alta, um investimento um pouco maior, mas quando a gente faz o planejamento desde o início até o final, os nossos riscos diminuem bastante na área agrícola. Não dá para fazer de qualquer jeito, esperar colocar a semente lá no solo e depois esperar colher. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que cuidar e eu tenho que saber o que fazer no momento certo. Se você precisar da consultoria do canal AgroBrasil, tem um link aqui na descrição, é só você nos chamar e nos relatar o que você está precisando. Vai ser um prazer conversar contigo e também te ajudar. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!